A ciência de Mesmer, ou o mesmerismo, ou o magnetismo animal, ela compreende 3 importantes áreas de estudo. A primeira área, uma doutrina médica nos moldes e próxima da elaborada por Samuel Hahnemann, o fundador e o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann. O Samuel Hahnemann era mais ou menos contemporâneo do Mesmer. Ele era mais jovem que o Hahnemann, nasceu em 1755 e desencarnou em 1843. O Mesmer desencarnou em 1815, né? Era um pouco mais velho do que o Hahnemann, mas eles tinham muita afinidade. Inclusive ele chegava a aplicar, tanto o Hahnemann aplicava o magnetismo animal, como o Mesmer também aplicava a homeopatia junto aos seus pacientes. Então, a primeira área de estudo dele, junto à medicina, a aplicação do mesmerismo, do magnetismo animal, e ele, como médico, tratava os seus pacientes com magnetismo animal. Outra área de estudo dele, o sonambulismo provocado. O Mesmer é considerado como o descobridor do sonambulismo provocado. Nós sabemos, com o advento da doutrina espírita, mais tarde, em meados do século XIX, dos tipos de mediunidade que Allan Kardec desenvolve no livro dos médios é sobre o sonambulismo. Existem médios que têm a mediunidade sonambúlica natural, mas o Mesmer descobriu que através do magnetismo animal poderia provocar em algumas pessoas, não são todas, o sonambulismo provocado, que passavam a ter o mesmo tipo, as propriedades da mediunidade sonambúlica natural. E a outra área de estudo dele era a teoria física fundada no conceito do fluido universal, que explica a transmissão do pensamento à distância. Olha aí que coisa maravilhosa, que coisa surpreendente. Não foi a doutrina espírita, meus irmãos, minhas irmãs, que nos trouxe o conceito do fluido universal. Foi Franz Anton Mesmer. Foi uma teoria de Mesmer sobre o fluido universal. E os espíritos codificadores aceitaram essa teoria. Aceitaram essa teoria porque Mesmer estava correto. Ele foi intuído sobre essa teoria do fluido universal, que com certeza era um médium intuitivo. Tá certo? Então nós vamos ver que esse conceito do fluido universal era revolucionário, estava inclusive além dos conceitos da ciência oficial da época. Nós sabemos que a física da época, do século XVIII, era a física de Isaac Newton, a chamada física clássica. Eles acreditavam que Newton e seus predecessores, né? Eles acreditavam que o átomo, por exemplo, era composto de bolinhas como se fossem bolinhas de gude ou bolinhas de bilhar minúscula, que se juntavam umas às outras e formavam as substâncias ou outros elementos. Mediante a atração de uma com a outra, formavam os elementos. Mas com Einstein, depois Niels Bohr e outros estudiosos, veio os conceitos da física moderna, ou a física quântica, né? Hoje nós sabemos que o átomo não é composto de bolinhas, mas de partículas subatômicas. E o fluido universal, que os espíritos depois chamaram de fluido cósmico universal, só pode se propagar graças a esses conceitos da física moderna. Não da física clássica. Não tem sentido. Mas no século XVIII, o Mesmer propagou, divulgou essa sua teoria do fluido universal. Através dessa teoria se explicava a transmissão de pensamento à distância. Porque na sua prática, na cura dos seus doentes, no tratamento dos seus doentes, dos seus pacientes, Mesmer descobriu que podia transmitir magneticamente à distância
podia magnetizar, podia tornar o seu paciente, inclusive, através de provocar o sonambulismo. A distância. Ele chegava, o paciente estava no quarto, separado por paredes, e ele apontava na direção desse paciente e testemunhas visualizavam que Mesmer, a uma certa distância, conseguia magnetizar esse paciente. A distância. É lógico que não era uma distância tão grande, mas era uma distância considerável. Para a época, era revolucionária. Então, como se propagava isso? Através de ondas eletromagnéticas. E isso só seria possível por essa teoria dele do fluido universal. Se propagava através desse fluido. Porque nesse conceito da ciência clássica da época, não dava para bolinhas de gude minúscula atravessar, por exemplo, os orifícios minúsculos de paredes ou de anteparos como portas. Então, o sonambulismo provocado é um fenômeno descoberto por Mesmer. Olha aí a afinidade que tem com a doutrina espírita.